Fragmento de Asclepius 21 a 29. Introdução. Este fragmento é o último tratado do Códice Sexto da Biblioteca de Nag Hammadi, e é, assim como o livro anterior, Prece de Ação de Graças, um fragmento copta saídico do Discurso Perfeito, atribuído a Asclépio, ou Esculápio, em latim. A obra completa é conhecida como de Hermes Trismegisto, livro sagrado dedicado a Asclépio. O texto grego original, o Discurso Perfeito, existia já no início do século IV d.C. Como prova a inserção nos papiros mágicos, PGM 3551, da prece final, Asclépio 41, e também as citações de Lactantio in Divinae Institutiones. Fora estes casos, a data correta de sua composição é desconhecida. O texto foi escrito num formato de diálogo entre Hermes Trismegisto e seu discípulo Asclépio, que começa com uma comparação assombrosamente explícita entre as relações sexuais e a iniciação nos mistérios sagrados. Esta associação também está presente no discurso sobre Algidod e Eneade, porém muito mais explícito. Prossegue uma discussão sobre a origem e a natureza da humanidade, onde os seres humanos são considerados superiores aos deuses, pois são menos limitados, sendo sua imortalidade adquirida pelo aprendizado e pelo conhecimento. Início do texto. E se você, Asclépio, deseja ver a realidade por trás deste mistério, deve entender a maravilhosa representação por trás da relação sexual que ocorre entre o homem e a mulher. Pois quando o sêmen atinge o clímax, ele salta, e neste momento, a fêmea recebe a força do macho, e o macho, por sua vez, recebe a força da fêmea, naquele momento em que o sêmen faz isso. Portanto, o mistério da relação sexual é realizado em segredo, para que os dois sexos não se desonrem diante de muitos que não experimentam essa realidade. Pois cada um deles contribui com a sua parte para gerar. Pois se isso acontece na presença daqueles que não entendem a realidade, é ridículo e inacreditável. E, além disso, são santos mistérios, tanto de palavras quanto de ações, porque não apenas eles não são ouvidos, mas também eles não são vistos. Portanto, essas pessoas são blasfemadores. Eles são ateus e ímpios. Mas os outros não são muitos. Antes, os piedosos que são contados são poucos. Portanto, a maldade permanece entre muitos, desde que aprendem sobre essas coisas. O que é ordenado não existe entre eles, pois o conhecimento das coisas que são ordenadas é verdadeiramente a cura das paixões deste assunto. Portanto, o aprendizado é algo derivado do conhecimento. Mas, se há apenas ignorância, e o aprendizado não existe na alma do homem, então as paixões incuráveis persistem nela, e um mal adicional vem com elas, ou seja, com as paixões, na forma de uma ferida incurável. E a dor das paixões constantemente rói a alma, causando feridas, e através delas a alma produz vermes do mal e fede. Mas Deus não é o provocador destas coisas, pois enviou aos homens conhecimento e aprendizado. Trismegisto, me diga, ele enviou esse conhecimento aos homens apenas? Sim, Asclépio, ele os enviou a eles apenas. E é justo que lhe digamos, porque apenas aos homens ele concedeu o conhecimento e o aprendizado, e a atribuição do seu bem. E agora ouça, Deus e o Pai, e mesmo o Senhor, criaram o homem, depois dos deuses, e ele o levou da região da matéria. Como a matéria está envolvida na criação do homem, as paixões. Trecho fragmentado. Portanto, eles fluem continuamente sobre o seu corpo, pois esse ser vivo não existiria de outra maneira, exceto se ele tivesse tomado esse alimento, pois ele é mortal. Também é inevitável que desejos inoportunos, que são prejudiciais à alma, habitem nele. Já os deuses, desde que eles surgiram de uma matéria pura, eles não precisam de aprendizado e conhecimento, pois a imortalidade dos deuses é o aprendizado e o conhecimento, já que eles surgiram de uma matéria pura, que assumiu para eles a posição de conhecimento e aprendizado. Por necessidade, ele estabeleceu um limite para o homem e o colocou em aprendizado e conhecimento. Com relação a essas coisas, os aprendizados e conhecimentos, que mencionamos desde o início, ele as aperfeiçoou a fim de que, por meio dessas coisas, ele pudesse restringir paixões e males, de acordo com a sua vontade. Ele trouxe o seu ser mortal da existência da imortalidade. Ele, o homem, tornou-se bom e imortal, como eu disse, pois ele, o Criador, criou a natureza dupla para ele, o imortal e o mortal. E aconteceu assim por causa da vontade de Deus que os homens sejam melhores que os deuses, pois, de fato, os deuses são imortais, mas somente os homens são imortais e mortais. Portanto, o homem tornou-se semelhantes aos deuses,
e eles conhecem os assuntos um do outro com certeza. Os deuses sabem as coisas dos homens, e os homens sabem as coisas dos deuses. E eu estou falando sobre os homens, Asclépio, que alcançaram o aprendizado e o conhecimento. Mas sobre aqueles que são mais vaidosos que estes, não é apropriado dizermos para eles qualquer coisa básica, pois somos divinos e estamos introduzindo assuntos sagrados. Asclépio, desde que entramos no assunto da comunhão entre deuses e homens, aquele em que o homem pode ser forte, pois, assim como o Pai, o Senhor do Universo, cria deuses, assim também o homem, esta criatura mortal, terrena e viva, aquela que não é como Deus, também cria deuses. Ele não apenas fortalece, mas também é fortalecido. Não apenas ele é Deus, mas também cria deuses. Você está surpreso com esse assunto, Asclépio? Porventura você é outro descrente como os muitos? Trismegisto, eu concordo com essas palavras faladas para mim. E eu acredito em você, quando você fala. Mas também fiquei surpreso com o discurso sobre isso. E decidi que o homem é um ser abençoado, pois desfruta deste grande poder. Asclépio, e o que é maior do que todas essas coisas, é digno de admiração. Agora está claro para nós sobre a raça dos deuses, e confessamos junto com todos os outros, que ela, a raça dos deuses, sai de uma matéria pura, e seus corpos são apenas cabeças. Ou seja, eles não possuem os outros membros corpóreos, mas o que os homens criam, é a semelhança dos deuses. Os deuses, são da parte mais distante da matéria, e eles, os seres criados pelos homens, é do exterior do ser dos homens. E não são eles apenas cabeças, mas são também todos os outros membros do corpo, e é de acordo com a sua semelhança, que o homem interior é criado à sua imagem. Desta forma, o homem na terra cria deuses à sua semelhança. Trismegisto, você não está falando de ídolos, está? Asclépio, é você mesmo que está falando sobre ídolos. Reveja o assunto novamente. Você mesmo, Asclépio, também é um descrente do discurso. Você diz daqueles que possuem alma e largura, e os compara a ídolos, daqueles que provocam esses grandes eventos. Você está dizendo sobre aqueles que profetizam, que eles são ídolos. Aqueles que dão aos homens doenças e curas, trecho fragmentado, que eles. Ou você é um ignorante, Asclépio, de que o Egito é a imagem do céu. Além disso, é a morada do céu e todas as forças que estão no céu. Se é apropriado que falemos a verdade, nossa terra é o templo do mundo. E é apropriado que você não desconheça, que chegará um tempo na nossa terra, em que os egípcios parecerão ter servido a divindade em vão, e toda sua atividade, e sua religião serão desprezados, porque toda a divindade deixará o Egito e fugirá para o céu. E o Egito se tornará como uma viúva, e será abandonado pelos deuses. Pois estrangeiros entrarão no Egito, e eles o governarão. Além disso, os egípcios serão proibidos de adorar a Deus. E eles serão punidos, especialmente quem estiver entre eles adorando e honrando a Deus. E naquele dia, o país que era o mais piedoso do que todos os países, se tornará ímpio. Não mais será cheio de templos, mas será cheio de tumbas. Nem será cheio de deuses, mas será cheio de cadáveres. Trecho fragmentado. Egito. O Egito se tornará como as fábulas, e seus objetos religiosos serão as coisas, trecho com partes fragmentadas, maravilhosas. E se suas palavras forem pedras e forem maravilhosas, serão considerados melhores do que vocês egípcios em sua religião, seja ele um cita, ou um hindu, ou qualquer outro desse tipo. E o que é isso que estou dizendo sobre os egípcios? Não é que eles abandonarão o Egito, pois no tempo em que os deuses abandonarem a terra do Egito e fugirem para o céu, então todos os egípcios morrerão, e o Egito será transformado em deserto pelos deuses e pelos egípcios. E quanto a ti, ó rio, haverá um dia em que você fluirá com sangue mais do que com água, e os cadáveres serão empilhados às represas, e quem está morto não se lamentará tanto quanto quem está vivo. De fato, estes últimos serão conhecidos como egípcios, apenas por causa de sua língua. No segundo período, Asclépio, por que você está chorando? E eles se parecerão mais aos estrangeiros, em relação a seus costumes, do que com o egípcio. O Egito divino sofrerá males maiores que estes. O Egito, o amante de Deus e a morada dos deuses, a escola de religião, se tornará mais um exemplo de impiedade. E naquele tempo, o mundo não se maravilhará com a imortalidade, nem será adorado, trecho com partes fragmentadas, pois dizemos que não é bom. Tornou-se nenhuma única coisa, nenhuma visão, mas corre o risco de se tornar um fardo para todos os homens. Portanto será desprezado, o belo mundo de Deus,
o trabalho incomparável, a energia que possui a bondade, a visão formada pelo homem. E a escuridão será preferida à luz, e a morte será preferida à vida. E ninguém olhará para o céu. E o homem piedoso será considerado um insano, e o homem ímpio será honrado como sábio. O homem que tem medo será considerado forte, e o bom homem será punido como um criminoso. E sobre a alma, e as coisas da alma, e as coisas da imortalidade, junto com o resto das coisas que eu disse a vocês, Tat, Asclepio e Amon, essas coisas não somente serão considerados ridículos, mas também serão considerados vaidade. Mas acredite, quando digo que pessoas deste tipo serão ameaçadas pelo perigo final de suas almas. E uma nova lei será estabelecida. Faltam 2 linhas. Bom, mas os anjos maus permanecerão entre os homens, e estarão entre eles, e os conduzirão à prática de coisas más de forma imprudente, bem como ao ateísmo, às guerras e pilhagens, ensinando coisas contrárias à natureza. E quando o tempo desses dias chegarem, a terra não será estável, e os homens não conseguirão velejar no mar, nem conseguirão enxergar as estrelas no céu. E toda a voz sagrada da palavra de Deus será silenciada, e o ar ficará doente. E com a degradação do mundo, vem o ateísmo, as desonra e desconsideração de palavras nobres. E quando essas coisas aconteceram, Asclépio, então o Senhor, o Pai e Deus do único primeiro Deus, o Criador, quando olhou para as coisas que aconteceram, estabeleceu seu desígnio, que é bom, contra a desordem que sobreveio à terra. Ele tomou a atitude de tentar afastar o erro e eliminar o mal. Algumas vezes, ele os submergiu em um grande dilúvio, em outras, ele os queimou em fogo abrasador, e em outras, ele os esmagou em guerras e pragas, até que ele trouxe. Faltam 4 linhas do trabalho, e este é o nascimento do mundo novo. A restauração da natureza dos piedosos que são bons ocorrerá em um período de tempo que nunca teve começo. Pois a vontade de Deus não tem começo, assim como sua natureza, que é a sua vontade, não tem começo. Pois a natureza de Deus é vontade, e a vontade dele é boa. Trismegisto. Então o propósito será o mesmo. Sim, Asclépio, já que a vontade é incluída no conselho. Pois Deus não deseja o que tem por deficiência, visto que ele é completo em todas as partes. Ele deseja o que ele tem plenamente. E ele tem todo o bem. E o que ele quer, e ele tem o bem que ele quer. Portanto, ele tem tudo. E Deus quer o que ele quer. E o mundo bom é uma imagem do bom. Trismegisto. O mundo é bom? Asclépio. É bom, como eu te ensinarei. Pois assim como faltam 2 linhas da alma e da vida, trecho com partes fragmentadas, do mundo, surge na matéria, aquelas, isso é bom, a mudança do clima, a beleza, o amadurecimento das frutas e coisas semelhantes a tudo isso. Por isso, Deus tem controle sobre as alturas do céu. Ele está em todos os lugares e parece por todo lugar, e no lugar de sua habitação não há céu, nem estrela, e ele está livre do corpo. Agora, aquele que é o Criador, ele tem controle no lugar que fica entre a terra e o céu. E ele é chamado de Zeus, ou seja, vida. Plutônio. Zeus é o senhor da terra e do mar. E ele não possui o alimento para todas as criaturas vivas mortais, pois é Core quem dá o fruto. Essas forças sempre são poderosas no círculo da terra. E os senhores da terra do Egito se retirarão. E eles se estabelecerão em uma cidade que fica no canto do Egito, e que será edificada para o pôr do sol. E todo homem entrará nela, quer eles venham do mar ou da praia. Trismegisto. Para onde eles serão removidos agora? Asclépio. Para a grande cidade que fica após as montanhas da Líbia. Aqui talvez a Grécia. Faltam 2 linhas. Assusta, trecho fragmentado, como um grande mal, na ignorância do assunto. Pois quando a morte ocorre, que é a dissolução dos trabalhos do corpo, quando se completa o tempo que é o número do corpo, pois o número é a união do corpo. Agora, o corpo morre quando não é mais capaz de suportar a alma do homem. E isso é chamado de morte, que é a dissolução do corpo e a destruição das sensações do corpo. E não é necessário ter medo da morte. E na verdade nem é por causa disso que se tem medo, mas é por causa do que não se sabe, e é desacreditado é que se tem medo. Mas o que é que não se sabe? Ou o que é desacreditado? Escute-me, Asclépio. Há um grande demônio, no qual o grande Deus o designou para ser superintendente ou juiz das almas dos homens. E Deus o colocou no meio do ar, entre a terra e o céu. Agora, quando a alma sai do corpo, é necessário que ele encontre esse demônio, e imediatamente ele o cercará, e o examinará em relação ao caráter que ele desenvolveu em sua vida. E se ele descobrir que ele agiu piedosamente,
e executou todas as suas boas ações pelas quais veio ao mundo aprender. Isso permitirá, falta uma linha, transformá-lo, trecho com partes fragmentadas. Já este outro, ele trouxe sua vida a más ações, então o demônio agarra, enquanto ele tenta sua fuga para cima, mas ele o joga para baixo, de modo que ele é suspenso entre o céu e a terra, e é punido com uma pena, e com grande punição, e ele será privado de suas esperanças e sofrerá muito. E essa alma não foi colocada, nem na terra, nem no céu, mas chegou ao mar aberto do ar do mundo, o lugar onde há um grande fogo, e água cristalina, e sucos de fogo, e uma grande agitação, onde os corpos são atormentados de várias maneiras. Às vezes são lançados no fogo para que o fogo possa destruí-los. Agora, não direi que esta é a morte da alma, pois ele foi libertado do mal, mas é uma sentença de morte. Asclépio. É necessário acreditar nessas coisas aqui, e temê-las, para que quando sairmos do corpo não as encontremos. Pois os incrédulos, ou seja, os que não acreditam, são ímpios e cometem pecados. Mas depois, serão compelidos a acreditar, e não ouvirão por palavras de boca apenas, mas experimentarão a própria realidade, pois eles continuaram acreditando que não enfrentariam essas coisas. Nem somente. Falta uma linha. Primeiro, Asclépio. Todos os que morrem na terra e aqueles que são do corpo cessa do trecho fragmentado, mal com estes deste tipo. Mas aqueles que estão aqui, não são como aqueles que estão lá. Então, se parecem mais com os demônios, do que com homens, e eles apesar de trecho fragmentado ali, assim, não é a mesma coisa. Mas, de fato, os deuses que estão aqui punirão mais quem se esconde aqui todos os dias. Trismegisto. Qual é o caráter da iniquidade que existe? Agora você pensa, Asclépio, que quando alguém rouba algo em um templo, que ele é ímpio. Mas esse tipo de pessoa é apenas ladrão e bandido. E esse assunto diz respeito a deuses e homens. Mas não compare-os aqui com os de lá. E quero falar-lhe este discurso confidencialmente, pois sei que nenhuma parte deles será facilmente acreditada. Mas digo-te que as almas que estão cheias de muito mal, elas não vão e vêm livremente no ar, mas serão presas e colocadas nos lugares dos demônios, que são lugares cheios de dor, e sempre cheios de sangue e matança, e serão comidas pelos demônios, e estarão chorando, e se lamentando e gemendo. Trismegisto. Quem são esses demônios? Asclépio. Eles são chamados de estranguladores, é aqueles que lançam almas sobre a terra, e aqueles que as açoitam, e que as lançam na água, e que as lançam no fogo, e que trazem sobre eles grandes dores e calamidades. Pois esses seres não são de uma alma divina, nem de uma alma racional do homem. Antes, são do terrível mal. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.